nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje é dia 25 de Abril, uma data em que os portugueses recordam a chamada Revolução dos Cravos, que ocorreu em 1974 com o fim da ditadura e início da democracia. Esta efeméride é também apelidada como o Dia da Liberdade. Mas hoje vamos falar de uma liberdade bem mais profunda que vai além de qualquer regime ou circunstância política. A liberdade espiritual que quebra todas as cadeias da mentira, dos vícios, da opressão, das doenças, enfim, da própria morte eterna. A propósito, um dia Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas que verdade libertadora é esta? Como conhecê-la? E liberta-nos do quê? É sobre este assunto que hoje vamos então falar com o pastor Paulo Veiga. Olá, pastor, obrigada por estar aqui connosco. Boa tarde, muito obrigado. De facto, fala-se muito em liberdade, mas quando mergulhamos no conceito bíblico de liberdade, acaba por ser algo mais profundo, não é? É verdade, e o texto que hoje nos propomos analisar é tremendo nesta afirmação desta liberdade. Porque enquanto a liberdade do mundo significa uma independência, para muita gente, uma independência total para fazer tudo aquilo que quer, a liberdade cristã é muito mais profunda do que isso. É uma libertação absoluta do pecado, não sendo dominados pelo pecado, e com isso encontrar uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida de bênção, de alegria, sem o domínio do pecado, naturalmente. Isto porque o pecado então nos aprisiona. O pecado aprisiona, o pecado destrói. Naturalmente, quando falamos do pecado, temos que falar do diabo, não é? E ele é esse senhor desse pecado, esse impulsionador de tudo isso. Ele veio para matar, diz a Bíblia, roubar e destruir. E quando falamos de Jesus, e nesta afirmação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está a dizer particularmente que ele traz essa liberdade. Ele, verdade, traz liberdade. Até porque o próprio Jesus também diz mais à frente que é a verdade, não é? O caminho, a verdade e a vida. Mas voltando então a este texto, em que contexto é que Jesus faz esta afirmação? O contexto é muito interessante, porque quando olhamos para a palavra, João capítulo 8, fala-nos de uma mulher que é trazida a Jesus, uma mulher que é encontrada em adultério, uma mulher que, para a sociedade e naturalmente para os religiosos daquela altura, teria de ser apedrejada, segundo a lei de Moisés era assim, que estava decretado. Os seus acusadores a levam até Jesus e quando ela está diante de Jesus, ela encontra a liberdade. Não encontra a liberdade porque Jesus olha para o que ela fez e aceita, não é isso. Encontra a liberdade porque Jesus olha para o que ela fez e a ama no sentido de ter misericórdia dela e perdão, oferecer aquilo que Jesus sempre oferece, o amor. E quando Jesus oferece o amor, os seus acusadores, neste caso os acusadores dela, não puderam lançar pedras contra ela, apedrejá-la, como estavam à espera, mas antes pelo contrário. Todos eles foram capacitados dos seus próprios erros, lembrados com certeza nas suas consciências dos seus fracassos, dos seus temores, dos seus medos, enfim, da sua falta de liberdade. Mas aquela mulher encontra liberdade em Jesus e Jesus lhe diz, mais profundo do que simplesmente perdoar pecados, Jesus diz, vai e não peques mais. Ou seja, vai e não peques mais significa que tu podes ser livre. Então, na realidade, o contexto religioso que depois encontramos, mais à frente, todos aqueles judeus religiosos que pensavam que eram livres e, afinal de contas, não tendo Cristo, eles não tinham liberdade. Pensavam encontrar liberdade na religião, mas a religião não traz liberdade. Quem traz liberdade é Jesus, a pessoa de Jesus. Um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Jesus, traz liberdade. A certa altura Jesus diz, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então não é livre. Em outras versões é escravo do pecado, isso mesmo. Não é? E um escravo nunca pode ser livre. É verdade. Então em que medida é que Jesus acaba por nos libertar do pecado? Porque nós essa deixamos... é a escolha que nós temos diante dele. Deus dá-nos a possibilidade, e Jesus naturalmente, ele não nos obriga, porque ele diz, conhecereis a verdade.
Ele está a falar a um público com um conjunto de gente, religiosos, é certo, mas também a um conjunto de outras pessoas. E eles teriam de fazer essa decisão. Nós encontramos essa liberdade quando tomamos uma decisão. A decisão mais importante que nós podemos tomar é a decisão de encontrar-nos com Jesus, não com a religião, mas com Cristo. Conhecê-lo intimamente, relacionar-nos com Ele, pedir perdão naturalmente dos nossos pecados. E Ele nos perdoa, nos restaura, somos uma nova criatura e com isso, naturalmente, somos livres do pecado. Porque com Ele ganhamos a capacidade de dizer não ao pecado. Não precisamos pecar. Queremos viver a nossa vida com Cristo, agradar-lhe, viver com Ele, no seu amor, recebendo o seu perdão, a sua ajuda, a sua graça, naturalmente. E quando Jesus diz, e essa verdade nos libertará, quando está a dizer que Ele próprio nos libertará, é uma promessa. Mesmo para terminar, que esperança é que esta promessa acrescenta à nossa vida? Vida eterna e, naturalmente, o conhecimento do amor de Deus. E o amor de Deus é a pessoa de Jesus. Precisamos viver com Ele para conhecer essa liberdade. Muito obrigada, pastor, por ter estado então aqui nestes breves minutos a meditar connosco sobre esta passagem. Muito mais há para dizer, mas por que não pegar na Bíblia e pedir a Deus para nos ajudar a estudá-la? Numa sociedade desordenada pela dúvida e pela confusão de crenças, de facto é bom saber que nós podemos achar esperança nestas palavras que hoje partilhamos consigo, quando Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, temos esta promessa de que com Cristo poderemos ser verdadeiramente livres do pecado e de todas as consequências que vêm por detrás dele. Podemos viver em paz com Deus, connosco mesmos e com o próximo. Mas para conhecer esta verdade libertadora, leia então a Bíblia, medite no que ela ensina. Se não tem nenhuma Bíblia, temos hoje para lhe oferecer o Evangelho de João, onde encontra também esta declaração de Jesus. Para o receber, contacte-nos. Logo voltamos ainda a estar consigo à noite, na rádio, na Antena 1, às 22h45 e regressamos aqui à RTP2 na próxima terça-feira, a esta hora. Até lá, se Deus quiser.